Versículo 14: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Fala assim comigo: o que Deus preparou para aqueles que o amam, só o Espírito sabe. E o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Por isso é que ele forma opiniões com base na sua perspectiva humana ilimitada, com base nos seus sentidos naturais. Então, conforme ele sente, ele percebe, e de acordo com a sua percepção, ele vai tirando uma conclusão, e essa conclusão não passa de uma opinião, não tem fundamento, não tem base. Por mais arraigada que uma opinião possa estar no nosso coração, na verdade, ela não tem fundamento para se estabelecer. Por isso não me importa a tua opinião. Eu não estou falando isso com desrespeito. Amém? Mas entender que, sim, a gente sabe que há pessoas que são preciosas, são caras para nós. E o que elas falam tem importância para nós. O que elas pensam a nosso respeito tem importância para nós. É muito importante qual a opinião que a minha esposa tem a meu respeito. Por favor, eu quero colocar isso em equilíbrio. Eu preciso que o rebanho que o Senhor tem me confiado tenha uma boa opinião. Mas o que eu não posso permitir é que o meu destino e a minha identidade esteja baseada na opinião humana. Isso vai me meter em complicação em algum momento. Eu vou perder o rumo. Por isso que eu não posso, e é isso que Jesus está nos ensinando. Você tem que saber qual é a sua origem. Mas, apóstolo, eu nasci na Bahia. Não é essa a sua origem. Pode vir alguma coisa boa da Bahia, além de rapadura e coco. Por quê, queridos? Porque alguns pensam que a sua origem são os seus pais terrenos. Pode abaixar um pouquinho, filho. Alguns pensam que a sua origem é o lugar aonde nasceu, ou a circunstância sob a qual nasceu. E aí elas começam a se definir com base, sabe, nos seus pais, ou com base no lugar do seu nascimento, ou com base nas condições do seu nascimento. E isso não é de hoje, não é de agora. Lembra de Natanael? Quando o seu irmão André vem falar para ele sobre Jesus, e ele diz assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Porque Nazaré era desprezada pelos homens, era um lugar marginalizado. O lugar é ruim, o lugar não é bom, o lugar não produz nada proveitoso. Então a conclusão é: logo que alguém vem daí, não pode ser grande coisa. Nazaré não era nada. Vocês estão me ouvindo? Não era nada. Porém a verdade é que Jesus sabia da onde ele vinha e para onde ele estava indo. E ele sabia que ainda que ele tenha nascido em Belém e em Nazaré, ele se cresceu e se formou ali, não é o lugar que define quem você é, não é o lugar que define o seu destino, não é o lugar que define o seu valor. Não permita que nada e ninguém defina o seu valor, a sua identidade e o destino da sua vida, porque não é o lugar que te define. Pelo contrário, é você, quando sabe qual é a sua verdadeira origem e o seu verdadeiro destino, que vai definir o lugar. Porque Nazaré foi projetado no cenário mundial e se tornou famosa e conhecida no mundo todo por causa de Jesus. Não é o lugar, é você que vai trazer definição para o lugar. Então o lugar não fala mais forte. Quantos podem receber essa palavra? Digam amém.
Então você não pode determinar a tua origem com base nessas coisas. A tua origem, ainda que você tenha nascido num determinado lugar, em um determinado tempo, sob determinadas circunstâncias, e não há nada que você possa fazer em relação a isso, foi Deus que te formou, foi Ele que estabeleceu o tempo e o lugar da sua existência, porque a sua verdadeira origem não é Brasil, não é nenhum lugar dessa terra, mas é o próprio Deus que te formou à imagem e semelhança. Posso ouvir um amém? Minha origem é Deus. Eu sei de onde eu venho e sei para onde eu vou. Glória a Deus. Meu Deus, se Jesus fosse discutir a respeito da opinião que os fariseus tinham a respeito dele, ele não iria para a cruz. Ele gastaria a vida inteira dele discutindo. Fala assim comigo: não é o lugar, não são meus pais, e nem as circunstâncias que definem quem eu sou. Portanto, não podem definir o meu destino. Aleluia. É só a sua verdadeira origem. Mas enquanto nós não identificamos, enquanto nós não temos uma revelação, olha o que diz o versículo 14 desse mesmo texto de Coríntios. Estão comigo? O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Presta atenção nisso. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque eles são loucura. O que eu estou te falando é loucura de Deus. Obrigado pelo teu amém. O que eu estou te falando é loucura de Deus, que nos é revelada por meio do seu Espírito. Você só alcança esse entendimento quando o Espírito Santo de Deus se revela. Por isso que Jesus falou para Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue, não é opinião humana, não é conceito humano, não é perspectiva humana, mas o meu Pai que está nos céus é que te revelou. Oh, aleluia. Então logo que Ele declarou, se torna uma rocha. Momentos depois, pouco tempo depois, o mesmo Pedro que fizera essa declaração foi usado pelo diabo. E esse é o nosso problema, quando nós ouvimos as vozes erradas. É isso que gera confusão quando nós estamos dando atenção às vozes erradas. A maioria dos nossos problemas acontecem porque nós estamos dando atenção às vozes erradas, às vozes estranhas. Em Mateus capítulo 4, Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, lembram disso? E Lucas no capítulo 4 nos revela que a forma como o diabo atacou Jesus, 3 vezes, 2/3 do ataque do diabo contra Jesus foi algo direto contra a sua identidade. 2/3 do ataque do diabo contra Jesus alvejou a sua identidade. Os fariseus estavam atacando e agredindo a identidade de Jesus. Você não vai passar ileso nessa vida sem que em algum momento ou em alguns momentos a tua identidade seja colocada em xeque, em dúvida, atacada, agredida, violentada. Muitas vezes o inimigo vai usar coisas, pessoas para tentar castrar a tua verdadeira identidade. Foi o que ele quis fazer com Jesus já no começo do seu ministério. Amém? Jesus nem tinha saído direito ainda para o seu ministério, ele estava em preparação, e o diabo já vem com um ataque frontal à sua identidade. E não pense você que nós que somos cristãos, portanto seguimos o nosso Cristo, somos imitadores de Cristo, também não seremos alvejados na nossa identidade. E o diabo usará tudo o que for possível, tudo que estiver ao seu alcance, para tentar atacar, agredir, ferir a sua identidade.
E nessa palavra, nessa noite, eu e você podemos regressar à nossa origem, podemos nos conectar à nossa verdadeira origem e nos alinhar à nossa verdadeira origem, a Deus e a sua palavra. Por quê? Porque, oh aleluias, é a voz de Deus que traz verdadeira definição para a minha identidade, logo portanto para o meu propósito, para o meu destino de vida. Aleluia. João 10, versículos 3 em diante, diz a palavra: para este o porteiro abre. Estão comigo? Jesus está falando: as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo seu nome, e as suas próprias ovelhas, e a conduz para fora. Aleluia. Jesus está dizendo: eu sou o bom pastor. Lembra que ele está aqui nesse texto, no versículo 10, ele fala: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. E Jesus começa esse texto nos ensinando que a voz que nós vamos acatar, a voz que nós vamos ouvir, vai ser a nossa voz, é o que vai trazer definição para a nossa vida, para a nossa existência. E o ladrão não quer fazer outra coisa senão matar, roubar e destruir, mas Jesus está dizendo: essa é a voz estranha. Você não pode acatar uma voz estranha, você tem que se familiarizar com a voz verdadeira, porque familiarizado com a voz verdadeira, você então recusará a voz estranha. Como você discerne o falso? Quando você gasta tempo suficiente com o verdadeiro. Então Jesus está dizendo: aqui está a chave, aqui está o segredo para uma vida abundante, aqui está o segredo para uma vida vitoriosa, aqui está o segredo para uma vida que cumpre propósito, aqui está o segredo de uma vida que está firmada numa verdadeira identidade, que sabe a sua origem, sabe o seu destino, por isso sabe quem verdadeiramente é. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e a conduz para fora, e depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, ele vai o que? Adiante delas. Ele vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz, lhe reconhecem a voz. Infelizmente muitos de nós passamos muito tempo longe da voz de Deus, e a voz de Deus para nós era estranha, e nós muitas vezes acatamos a voz do inimigo como uma voz familiar a cada um de nós. Porém agora isso acabou, agora nós estamos numa nova vida, agora nós somos ovelhas do seu pasto. Ele é o nosso bom pastor, ele vai nos guiar, ele vai à nossa frente, e para sermos precisos na condução da nossa vida, precisamos estar ligados à voz dele, conectados à voz dele, familiarizados com a voz dele, para que quando uma voz estranha surja, a gente já identifique como falsa e não a escute. Jesus conhecia a voz do Pai, por isso ele muito se alegrou com Pedro nessa experiência. Por isso que ele diz: oh Pedrão, você é mais do que feliz, você é bem-aventurado, porque não foi carne e sangue, mas foi o meu Pai. Ele ficou tão feliz porque Pedro conseguiu ouvir a voz do Pai. E todas as vezes que nós ouvimos a voz do Pai e nos deixamos ser guiados por ela, nós pegaremos o caminho certo, nós pegaremos a direção certa, nós não vamos errar o alvo, oh aleluia, mas nós vamos cumprir o nosso destino, o propósito da nossa vida, sob a condução da sua voz, sob a direção da sua voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas não vão ouvir a voz do estranho, porque elas estão acostumadas com a minha voz. Eu a chamo pelo nome, e ela vem para fora, e eu me coloco na dianteira, guiando, e elas vão, oh aleluia. Jesus está dizendo: todo o tempo eu vou falar contigo, meu filho, todo o tempo eu vou te guiar. Tem ouvidos para ouvir a minha voz, e você não vai vacilar, você não vai errar os teus passos. Por isso que eu disse e afirmo: os nossos problemas surgem porque ouvimos as vozes estranhas, ouvimos as vozes erradas, e às vezes estamos tão familiarizados com algumas vozes erradas, porque quando deixa de ser estranho é porque nos familiarizamos.
E nos familiarizamos porque damos atenção, porque gastamos tempo, investimos tempo com aquela voz. Não é à toa que o mundo está em confusão. Não é à toa que as pessoas não sabem para onde ir. E se uma pessoa não sabe para onde ir, ela não é capaz de te dar a direção. Se uma pessoa não sabe quem ela verdadeiramente é, como que ela tem autoridade para dizer quem você é? Por melhor que seja a opinião de uma pessoa, por mais positiva que seja uma opinião, não passa disso, é uma opinião. Mas nós não fomos chamados para viver segundo as opiniões, nós somos chamados para viver segundo a verdade. Porque nenhuma opinião nos liberta, mas a verdade é que de fato nos faz livres. Levanta tuas mãos, deixa a verdade de Deus te fazer livre, 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 livre. Glória a Deus. Não seguirão a estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Porque não conhecem a voz dos estranhos. Digam glória a Deus. Primeira voz, a voz do diabo. Segunda voz, a voz dos homens. Terceira voz, a voz do nosso eu, a nossa própria voz. Se a nossa própria voz não estiver conectada com a voz de Deus, então ela será oscilante, ela será variável. A voz de Jesus era a voz de Deus. Por isso ele disse, são dois que dão testemunho. Não é a minha voz, mas é a voz do meu Pai com a minha voz. Sabe o que eu estou falando para vocês aqui? Não é a minha voz, a voz do Alberto sozinho, você sabe disso. É a voz do Pai falando com a voz do Alberto aqui, para cada um de nós que estamos aqui. E aí você pode ter uma opinião dizendo, quem é este homem, o que ele pensa que ele é? O seu testemunho não é verdadeiro, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei que o que eu estou testemunhando é o que Deus está testemunhando por meio da sua palavra. E pela boca de duas testemunhas todo conselho se dará, a verdade será estabelecida, e quando a verdade é recebida, você se faz livre por ela. Aleluias. Fala comigo, voz do diabo, mentirosa, enganosa, acusatória. A voz dos homens, baseada em opiniões, em percepções humanas, extremamente limitadas. A voz do eu, a minha própria voz, se não estiver firmada na voz de Deus, alinhada à voz de Deus, é oscilante, é variável. Mas tem uma quarta voz aí, e é dessa voz que nós estamos anunciando aqui. A voz de Deus, a voz do nosso bom pastor. O evangelista Manuel ministrou uma palavra poderosa num dos encontros nossos aqui de sexta-feira, falando a respeito de Davi, no momento em que Davi, junto com todo o seu exército, está passando por uma adversidade tão grande, que vem sobre eles um abatimento tal, que esses homens perdem a perspectiva de quem eles são e de quem eles são. Momentos antes eles estavam dispostos a dar a vida pelo seu líder, e agora eles estão tão amargurados que se levantam contra o seu próprio líder. A Bíblia diz que choraram, inclusive Davi, até não terem mais forças em si mesmo. Sabe você chorar até não ter mais força? Homens valentes, homens de guerra, homens preparados, que estavam ali totalmente desnorteados, tão desorientados que estavam devido à amargura, que eles intentaram, planejaram tirar a vida de Davi. Engraçado que ninguém chegou ali e bateu no ombro de Davi e disse, olha Davi, você não tem culpa, viu? Você é um cara bom, você é o líder, estamos contigo. Não, pelo contrário, a Bíblia diz que eles mesmos queriam apedrejar Davi, tão desorientados, pastor Tiago, que eles estavam devido à amargura do coração. Então Davi não podia se basear na opinião dos seus amigos, dos seus colegas, dos seus companheiros, porque aquela opinião havia sido mudada drasticamente e de forma tão negativa. Se ele procurasse a voz de alguém ali para poder se firmar, mas diz a Bíblia que ele se reanimou em Deus. Ele não tinha forças,
nem na voz dele mesmo, está me ouvindo? Nem na voz dele, porque a minha voz e a tua voz em algum momento vai falhar. Por isso a minha voz só é voz expressiva quando ela está alinhada com a voz maior, com a voz da minha origem, com a voz da minha fonte, com a voz do meu Deus, aquele que me fez, amém, aquele que me fez, minha origem, conforme a sua imagem e semelhança, minha identidade, para ter domínio, meu propósito. Aleluias. E ele se reanimou no Senhor. Juízes capítulo 6, Gideão estava escondido malhando trigo. Qual eram as vozes que Gideão tinha abraçado na sua vida? Qual eram as vozes que Gideão havia aderido à sua vida? Quando o anjo do Senhor veio e lhe disse: homem forte, homem corajoso, homem valente, o Senhor é contigo. Aí está a voz da verdade, aí está a verdade que liberta, aí está a sua verdadeira identidade, aí está o seu verdadeiro valor, aí está quem em verdade você é, aleluias. Mas não, ele insistiu em se apegar aos lugares, às pessoas. Quem sou eu? Quem é a minha casa? Quem é a casa do meu pai? Essa era a origem, a concepção de Gideão. Ele era parte de uma família que era pobre, e ele o mais pobre da sua casa, e nada de valor, nada de bom poderia vir aí, porque nasceram sob circunstâncias adversas. Mas o que o Senhor está anunciando na sua voz é: essa não é a sua origem, Gideão. Este lugar não te define, os teus pais não te definem, as tuas circunstâncias não te definem, a tua origem está em mim. Tu és forte, tu és valoroso, tu tens um destino de glória, aleluias. A opinião de Gideão era a opinião do maligno, a opinião de Gideão era a opinião dos homens, a opinião de Gideão era a opinião do seu próprio eu. Mas quando a voz de Deus, aleluia, é liberada ali, todas as demais vozes têm que cair por terra. Qual é a voz que vai prevalecer na tua vida? Sabe que eu descobri? Que não é importante o que as pessoas fazem na minha vida ou contra a minha vida, mas assim, o que é importante é a definição que eu dou para estas coisas, é a maneira como eu defino. Por mais mal que uma pessoa possa me fazer, em última instância o que de fato me faz mal é a minha própria atitude em relação à maldade. Entende isso? É você que dá o poder, é você que dá o significado, é você que dá a importância. Se o que as pessoas estão fazendo tem tanta importância assim, é porque você está dando importância. Se a opinião das pessoas tem tanta importância assim para você, em última instância, é você que está conferindo esse poder, é você que está dando poder a essa opinião. Em última instância, não é a pessoa, não é a circunstância, é você. Por isso diga assim comigo: a voz que eu acato se tornará a minha voz. Que voz você quer ser aqui nesse mundo? A voz do engano, da mentira, sabe, das opiniões rasas, superficiais, limitadas, com base nas aparências? Ou você quer estar baseado na voz que é o fundamento de toda a tua existência? Porque pela sua palavra Ele te criou, e pela sua palavra Ele te trouxe a vida, e pela sua palavra Ele continua sustentando a sua vida. Agora sim, para nós encerrarmos, a fim de orarmos aqui nessa noite, Tiago capítulo 1, versículos 17 e 18. Aleluias. Tiago capítulo 1, versículos 17 e 18, estão comigo? Diz assim, ó: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança.
pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. O que Deus fala é sério, extremamente sério. Toda dádiva, todo dom perfeito vem do alto, vem do Pai. Ele é a fonte, Ele é a origem. As tuas habilidades, Ele é a origem. Os teus dons, Ele é a origem. Amém? A tua competência, Ele é a fonte. Portanto, Ele é a fonte da tua identidade. Então, se você sabe de onde você vem, para onde você está indo, porque você veio dEle, você vai voltar para Ele, então você sabe quem você é, em nome de Jesus. E o teu testemunho nessa vida será verdadeiro, porque a voz de Deus te formou, a palavra de Deus te gerou, e não foi uma palavra duvidosa, não foi uma palavra oscilante, não foi uma palavra variável, mas foi uma palavra da verdade. Pela palavra da verdade Ele formou você, pela palavra da verdade Ele te fez um reflexo dEle aqui nessa terra. Pela palavra da verdade Ele diz: tenha domínio sobre todas as coisas que eu coloquei nas tuas mãos. Põe-te de pé e aplauda bem forte o nome do Senhor.